Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Apologética Cristã e Filosofia. Na aula de hoje trataremos do módulo 2, aula de número 3, e falaremos sobre a importância da cosmovisão na defesa da fé cristã. Tema caríssimo para a apologética pressuposicional e para a filosofia cristã. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o meu PDF, para que nós possamos dar sequência à aula de hoje. Trataremos acerca da importância da cosmovisão na defesa da fé cristã. Mas, antes de mais nada, o que é uma cosmovisão? A palavra alemã, Weltanschauung, ela é comumente traduzida como cosmovisão em português. Ela se forma pela junção de Welt, o Welt, que significa mundo, e a Shang, que significa visão ou perspectiva. Então, seria perspectiva de mundo ou visão de mundo. A palavra aqui, cosmovisão, ou a visão do mundo. A palavra cosmos é uma palavra grega, então seria a junção dessas duas palavras, na verdade. Cosmovisão seria a visão de mundo. O termo ele foi utilizado pela primeira vez no final do século XIX, na Alemanha, especialmente no contexto da filosofia e da compreensão da realidade e da existência humana. Immanuel Kant, Fichte e alguns outros filósofos utilizaram essas palavras lá, ou a expressão, pela primeira vez. O conceito, na verdade, de visão de mundo é antigo, porém a palavra em si, Weltanschauung, ela surge ali na Alemanha, e hoje a gente utiliza essa palavra traduzindo-a como cosmovisão. Deixa eu só aqui adiantar um pouco o texto. O James Sire, no seu livro Universo ao Lado, nos oferece uma definição precisa do que seja uma cosmovisão. Se você ainda não tem esse livro, O Universo ao Lado, é importante você adquirir. É um livro baratinho. Ah, Alexandre, mas eu estou sem condições agora de comprar o livro físico. Posso compartilhar com você lá no grupo, o livro em PDF. Na realidade, esse livro é um catálogo de cosmovisão, onde ele, na verdade, analisa 7 cosmovisões distintas, as quais eu vou apresentar para vocês aqui. E esse livro é excepcional, porque ele vai mostrar as cosmovisões e fazer uma análise destas cosmovisões de forma crítica, tá bom? E comparando umas às outras. Então, ele traz uma definição do seu livro, eu acredito, uma das melhores definições do que seria uma cosmovisão. Ele vai dizer que cosmovisão é um comprometimento, é uma orientação fundamental do coração, que pode ser expressada como história, um conjunto de pressuposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, e que mantemos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade que provê a fundamentação pela qual vivemos, movemos e existimos. Então, seria um conjunto de pressuposições que mantemos de forma subconsciente ou de forma consciente. E, na verdade, a gente mantém essa visão de mundo sobre a constituição básica da realidade que provê a fundamentação pela qual vivemos, movemos e existimos. Ora, nós vivemos, nos movemos e existimos fundamentados numa realidade a qual a interpretamos segundo pressupostos a priori aceitos. Esse pressuposto, James Sire vai chamar de comprometimento. Então, um compromisso fundamental, precisamente, não apenas da minha acepção, mas, antes de mais nada, do meu coração. Então, um compromisso pessoal, um compromisso de vida. Tendo em vista que eu costumo dizer que a gente conhece verdadeiramente a cosmovisão de alguém, não é necessariamente pelo que a pessoa diz, mas pelo que ela vive. Porque às vezes as pessoas propõem algo, teoricamente falando, mas a prática ela vive outra. Então a cosmovisão dela verdadeira é a que nós vemos na prática da vida dela. É mais ou menos o camarada se diz cristão, se diz amante de Deus, o cara ama a Deus, mas na verdade, na prática, ele vive uma outra realidade. Por exemplo, o apóstolo João diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, ele é mentiroso. Segue-se que o indivíduo que diz que o compromisso dele é fundamentalmente com Deus, ele está mentindo. Porque se realmente ele tivesse um compromisso com Deus,
ele também teria um compromisso com o irmão. Então, a cosmovisão cristã, essencialmente, ela de alguma forma obriga, né, o cristão a amar também o seu irmão. Então, se o camarada diz que crê em algo, mas vive outra coisa, que na verdade ele acredita, ou o compromisso dele fundamental, não é aquilo que ele diz, mas antes de mais nada é aquilo que ele vive. E esse compromisso ele pode ser expresso em uma história ou um conjunto de pressuposições. Então, às vezes, o indivíduo talvez não saiba elaborar, né, e também expor de forma consciente precisa os pressupostos sobre os quais ele se fundamenta para interpretar a realidade. Mas esse camarada talvez está fundamentado em alguma história que alguém contou a ele ou que ele aprendeu, seja como criança ou adulto, né? Os pais contavam história e de alguma forma toda história ou a história de vida, inclusive de seus pais, o influencia a viver a sua vida e interpretar a vida do jeito que ele vive. E esses pressupostos ou essa história, ela pode ser verdadeira, pode ser parcialmente verdadeira ou pode ser totalmente falsa. E se ela é falsa, significa e segue-se dizer que todo sistema de pensamento ou toda a cosmovisão que se fundamenta nesses pressupostos também são falsos. E esses pressupostos eles são mantidos de forma consciente ou subconscientemente ou inconscientemente. Ou seja, às vezes a pessoa está consciente daquilo que realmente ela acredita e defende. E sabe que é a partir daquilo que ela interpreta a realidade ou tem a sua visão de mundo, ou constrói a sua visão de mundo. Às vezes não, a pessoa afirma alguma coisa, mas não está consciente dos pressupostos sobre os quais ela se fundamenta para interpretar aquela realidade. Então, nesse afã, as pessoas defendem algumas coisas, mas não estão inteiradas das premissas sobre as quais ela sustenta aquilo que ela está afirmando. E essa premissa, no caso, seria fundamental, ou seria uma premissa estabelecida como verdade, de forma muitas vezes gratuita e dogmática. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Ela é consistente ou inconsistente, ou seja, ele mantém esses pressupostos, né, ou essa história, ou esse pressuposto, de uma forma consistente ou inconsistente. Ou seja, às vezes, a gente vai falar aqui sobre consistência e inconsistência, né, mais adiante, mas às vezes alguém defende algum pressuposto e esse pressuposto ele não é consistente com a realidade perceptível, a realidade externa. Ou seja, o indivíduo quer viver no mundo, mas quer viver de forma inconsistente. Não é? Ou seja, e esse pressuposto pode ser consistente com a realidade ou inconsistente. Isso sobre a constituição básica da realidade, né, que provê a fundamentação pela qual vivemos, movemos e existimos. Então, de cara, eu já quero afirmar que todo ser humano da face da Terra, de forma consciente ou inconsciente, ele possui uma cosmovisão. Seja ela consciente ou inconsciente, consistente ou inconsistente, seja ela verdadeira, seja ela mais ou menos verdadeira, seja ela falsa. Não existe alguém na face da Terra que não tenha cosmovisão. Então, se ele tem uma cosmovisão, segue-se que ele também tem um pressuposto, de forma assumida ou não assumida, de forma consciente ou inconsciente, mas ele tem sim um pressuposto. Então, se engana quem diga que não tem um pressuposto. Então, todo mundo tem uma cosmovisão, né? Mas o que é uma cosmovisão? As pessoas, infelizmente, às vezes nem sabem o que é uma cosmovisão, mas que ele tem uma, tá bom? Ele tem uma visão do mundo, seja ele quem for, seja ele vivendo na grande cidade, ou seja ele vivendo lá na zona rural, seja ele um intelectual da academia, ou seja ele um semi-analfabeto, até um analfabeto funcional, ele tem uma cosmovisão, tá bom? E é justamente fundamentado nessa cosmovisão que ele vive a sua vida, ele se move, ele age, ele toma decisões, ele se move, ele existe, né, dentro dessa realidade, né? Agora, o que uma cosmovisão deve responder, né? E eu trouxe aqui justamente o que o James Sire apresenta no seu livro. Ele diz que uma cosmovisão deve responder a algumas questões que são fundamentais, né? O que é a realidade primordial, ou seja, o que é que estrutura, qual é a matéria-prima, né, da realidade, né? O que é realmente verdadeiro nesta realidade, né? Deus, né? Os deuses, o cosmos material, ou seja, o que é, né? Qual a matéria-prima, qual é a causa, a razão eficiente, ou a causa eficiente de toda a realidade, né? Seria Deus, os deuses, ou assume a matéria, né, como infinita, ou a matéria como eterna,
ou a matéria ou a energia como a causa de todos os entes, né, que compõem a realidade perceptível, né? A ontologia da realidade, qual a sua natureza, né? Qual a natureza da realidade externa, aqui na questão 2, né? Essa realidade externa, ela é criada ou ela é autônoma, ou seja, ela é a razão de si mesma, ela é a causa de si mesma. A realidade, ela é caótica ou organizada? Ela é essencialmente material, também ela é espiritual, né? A realidade, ela é uma dualidade de substância ou ela é necessariamente fisicalista, materialista, né? 3, o que é o ser humano ou o que o ser humano é? Ele é um Deus adormecido, né, como pregam algumas religiões. Ele é uma pessoa feita à imagem de Deus. O ser humano é uma pessoa feita à imagem de Deus. Ele é um símio, nur, né? O que seria o ser humano, né? Ele é fruto de um processo de evolução de animais brutos, né? De animais brutos e não racionais. Então, nós chegamos à racionalidade como? Então, você vê que a primeira questão, né? No que diz respeito sobre a realidade primordial, né? Está tratando aqui de metafísica, né? Qual a natureza da realidade? Está tratando de ontologia. Né? 3, o que é o ser humano? Está tratando de antropologia, né? O que acontece a uma pessoa quando ela morre? Né? A extinção pessoal, transformação para um estado mais elevado, né? Reencarnação, passagem para uma existência sombria do outro lado. O que é que acontece quando o ser humano morre? Também envolve aqui, de alguma forma, antropologia, como também escatologia pessoal. Né? Quinto, é possível conhecer alguma coisa que entra a epistemologia? Se sim, via racionalidade, via empirismo, criticismo, pela revelação, como é que eu chego ao conhecimento de alguma coisa? E se não é possível, mas como é que eu sei disso? Se não é possível chegar ao conhecimento, então a afirmação de que não é possível chegar ao conhecimento, de alguma forma, já seria a acepção de algum conhecimento, né? Ou assumir que o conhecimento é possível, pelo menos daquilo que eu sei que não é possível saber a verdade sobre a realidade. Então é sempre confuso essa postura aí do cético. Então, o ceticismo não é possível, em última instância, né? Como sabemos o que é certo e errado? Aqui entra a moralidade, né? Moralidade revelada, eu sei que é a verdade pela intuição, que é certo e errado pela intuição, né? O intuicionismo ético, o utilitarismo, né? O pragmatismo, o subjetivismo, o relativismo. Afinal de contas, como é que eu sei que algo é certo e errado? Se eu não tenho um padrão moral absoluto, será que eu posso falar em termos objetivos e absolutos e universais de uma moralidade que deve ser imposta ao ser humano? Então você vê aqui 6 questões, uma tratando de metafísica, outra de ontologia, outra de antropologia, outra de escatologia pessoal, outra de epistemologia e outra de moralidade. Então você vê que uma cosmovisão, ela tem que responder a várias questões. Então, quando eu digo que eu tenho uma cosmovisão, uma visão de mundo, significa dizer que eu tenho uma visão sobre muitas coisas dentro da realidade, né? Dentro da realidade percebida, dentro da realidade no que diz respeito até mesmo no meu interior. Né? Então, pessoal, se alguém propõe, né, defender uma cosmovisão, ele tem que ser coerente, consistente e abrangente. E aqui fica muito claro que uma cosmovisão ela tem que abranger várias temáticas. Por exemplo, eu poderia aqui listar outras coisas, como, por exemplo, política. Né? Na minha cosmovisão, como é que eu estabeleço a verdade dentro da política? Mas aí entra também a questão da moralidade, entra a questão da epistemologia. Né? Dentro da minha cosmovisão, como é que eu trato a questão da ciência? Então, também tem as questões práticas que uma cosmovisão deve responder. Então, o grande problema de muitas cosmovisões que a gente encontra por aí, principalmente no âmbito naturalista, materialista, ateísta, é que o pessoal não consegue responder os desafios que são levantados à sua cosmovisão. O indivíduo diz que tem um pressuposto e a partir dele quer formar uma cosmovisão. No entanto, quando nós questionamos como a cosmovisão dele responde a essas questões que eu acabei de trazer, muitas delas ele não sabe responder, ou pelo menos admitem que a cosmovisão dele não consegue responder a essa demanda, né? A essa demanda de explicação, né, responder esse desafio que é levantado à sua cosmovisão. A gente vai ver mais um pouco disso adiante, tá bom? O livro do James Sire, né, ele explora 7 cosmovisões principais e ele examina as suas implicações para a compreensão da realidade. Eu já li esse livro todo, tá bom, pessoal? Então, assim, eu recomendo que você lê esse livro. É um livro de uma leitura muito simples, é uma leitura muito agradável, tá joia? Não é um livro muito volumoso, é um livro bem simplesinho.
É um livro que tem em média 150 páginas, então você vai conseguir ler esse livro com bastante facilidade. Tá joia? Um livro pequeno. E ele examina algumas cosmovisões, né, os 7 cosmovisões distintas. Dentre elas, ele vai tratar do teísmo, que é a posição que ele defende no livro. Né? O James Sire ele é teísta, inclusive ele tem um manual de apologética, muito bom. E ele defende, né, o teísmo defende a existência de um Deus pessoal, transcendente e criador do universo. Então preste atenção que nós não estamos defendendo aqui um Deus genérico. Né? O teísmo ele defende a existência de um Deus pessoal, um Deus que é uma pessoa. Não é simplesmente um conceito abstrato, ele é uma pessoa. Ele é transcendente, ou seja, ele está fora da sua criação. Né? Ao mesmo tempo, ele é imanente. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, já já, quando a gente tratar de uma outra cosmovisão. Né? Então, o teísmo, ele postula e defende a existência de um Deus pessoal. Esse Deus ele é transcendente, ou seja, ele está fora da criação, ele não mistura-se com a criação, ou seja, ele não faz parte da essência ou da natureza da criação. Né? E ele é o criador do universo, ele é a causa eficiente do universo. E como criador do universo, ele é o ponto máximo de predicação, de modo que ele cria e interpreta a realidade. Então, nós interpretamos a partir da interpretação dele, né? Somos reintérpretes. Ou pensamos os pensamentos de Deus após ele, como dizia o Cornélio Antigo. Então, o teísmo ele enfatiza a relação entre Deus e a criação. Né? Então, Deus ele é transcendental, né? Mas ele também ele se envolve, né, com sua criação, né? Ele se relaciona com seus filhos, ele se relaciona com a criatura e com a sua criação, providenciando e mantendo essa criação existindo, porque afinal de contas a existência de entes contingentes depende da existência de um ente necessário. Né? E esse ente necessário, ele constantemente ele tem que estar mantendo a nossa existência, de modo que nós existimos de forma participativa na existência de Deus. Então, nós não possuímos o ser na nossa essência. Deus não. Deus, ele na sua essência, ele possui o ser, o existir. Nós, na verdade, dependemos do ser de Deus para ser. Logo, o nosso ser ele depende do ser de Deus. Então, o ser não é algo partícipe da nossa essência, de forma essencial. Né? A nossa essência ela é material, como também espiritual, mas necessariamente racional. Então, destacando a importância do relacionamento pessoal e da moralidade objetiva baseada no ser de Deus. Então, o teísmo, ele destaca também, né, a importância desse relacionamento da criatura com Deus e também destaca a moralidade objetiva baseada no ser de Deus. Então, Deus, a partir daquilo que ele é, ele estipula aquilo que a gente tem que ser. Então, Deus diz, olha, eu sou bom e a minha vontade necessariamente é boa, porque ele é uma expressão daquilo que eu sou na minha natureza, de modo que eu tenho que me submeter a Deus, porque Deus, por excelência, estabelece o que é certo, o que é bom e o que é mal. Então, essa é a proposta da cosmovisão teísta. Né? Então, fundamentado nisso aqui, né, no meu pressuposto de que Deus existe e que as Escrituras é a palavra dele, eu vou criar e construir toda uma cosmovisão e responder a todos os desafios que eu citei agora há pouco. Né? Então, como é que a partir do teísmo eu resolvo e respondo a questão da realidade primeira ou primordial, ou a essência da realidade? Né? Qual a natureza da realidade externa? O que é o ser humano? O que acontece quando uma pessoa morre? É possível conhecer alguma coisa? Como sabemos o que é certo e o que é errado? Então, o teísmo cristão ou o teísmo bíblico ele vai justamente tratar dessas questões que são de extrema importância e relevância para uma cosmovisão. Uma outra cosmovisão que o James Sire explora e apresenta no livro dele é o deísmo. Né? O deísmo sustenta a existência de um Deus criador, então também o deísmo diz que não, Deus é criador. Né? E Deus também ele é transcendental. Deus é tão transcendental de modo que o teísmo postula que não é possível uma intervenção divina direta na governança do universo, de modo que Deus criou todas as coisas e simplesmente a abandonou para que funcionasse sozinha. Né? Deus estabeleceu, estipulou as leis que iria comandar o universo e ele simplesmente se ausentou e deixou o negócio acontecendo sozinho. É como se Deus tivesse nos dotado do ser em nossa essência
e simplesmente nós existimos agora por conta própria, sem uma intervenção direta de Deus. Então, para os deístas, Deus iniciou o processo de criação, mas não está envolvido nas questões cotidianas. Então, não há uma intervenção divina. De modo que Deus ele é transcendental, mas não é imanente. Não é? Deus não se envolve mais com as demandas existenciais do ser humano. É como um cara que cria um relógio, dá corda e vai embora, e o relógio vai continuar funcionando sozinho. Essa é a perspectiva deísta. Beleza. Mas aí o deísta agora ele vai ter um desafio. Quais? De responder às várias questões no que diz respeito a uma cosmovisão. Aí surge o naturalismo, né? O naturalismo ele é uma cosmovisão materialista que nega a existência de qualquer realidade além do mundo natural. Então, o naturalista é aquele indivíduo que diz assim, olha, tudo que existe é natural, tudo que existe é material, é tempo agindo, é tempo e acaso agindo sobre a matéria, é tempo e movimento, acaso aleatório agindo sobre a matéria. Então, o naturalismo postula que não existe uma intervenção sobrenatural, uma intervenção fora do sistema, que intervém no sistema. Não, tudo que existe é uma natureza que existe por si mesma, né? Que é causa de si mesma. Então, o naturalismo é essa cosmovisão materialista que nega qualquer realidade além do mundo natural. Tudo que existe é natural. Se tem alguma coisa que a gente não entende, o problema é que a gente não é que existe uma razão sobrenatural. A gente vai ter que procurar alguma explicação dentro da natureza, e se a gente não consegue explicar, é um defeito nosso, não que não haja uma explicação. Essa aí é o postulado do naturalismo. Né? Normalmente, quando a gente está debatendo com naturalistas, eu costumo dizer que eles são prestanistas, porque eles estão sempre assinando uma nota promissória. Né? Às vezes a gente pergunta, camaradinho, como é que é? O naturalismo responde essa questão da vida, por exemplo. Ele fica, cara, eu não sei, mas eu vou aqui assinar uma nota promissória, daqui a 1 milhão de anos eu te pago, ou então eu te respondo. Então, os naturalistas, eles não conseguem, muitas vezes, responder aos desafios que surgem para eles. Né? Eles se baseiam na crença que tudo pode ser explicado através de leis naturais e processos físicos, rejeitando a existência de uma realidade espiritual ou uma realidade divina. Aí o naturalista agora tem um desafio de responder às questões no que diz respeito à lógica, à moralidade, à uniformidade da natureza, como é que ele consegue fazer tudo isso, única e basicamente fundamentado numa perspectiva naturalista, um pressuposto naturalista que diz que a partir dele ele vai formar uma cosmovisão. Aí tem o niilismo, né, que essa cosmovisão nega qualquer significado ou valor absoluto na vida. Os niilistas argumentam que a existência é intrinsecamente vazia e sem propósito, rejeitando quaisquer noções de moralidade objetiva ou propósito transcendental. Então, o niilista, como por exemplo Frederic Nietzsche, né, como Alberto Camus, como o próprio Schopenhauer, como o Jean-Paul Sartre, eles postulavam que a vida é um absurdo. Nada faz sentido, afinal de contas, não existe um propósito definido, né, por algum ser transcendental, um propósito último pelo qual eu tenho que viver e lutar. Então, quando eu acordo de manhã e vou dormir à noite, eu acordo sem propósito, vou dormir também sem nenhum propósito na minha vida. Não existe um sentido para a existência. Tudo é um absurdo. Tudo é um absurdo atrás do outro, de modo que a vida não tem nenhum sentido, não tem nenhum valor absoluto no que diz respeito à vida. Né? Então, a existência nada mais é do que um momento passageiro aqui, mas sem nenhum propósito definido do porquê eu existo e porquê, para onde vou, de onde eu vim. Isso nada faz sentido para um niilista. Beleza, mas como é que. Será que a vida do niilista, ela em algum aspecto tem algum valor? Porque o próprio niilista, né, quando ele diz que na verdade a vida é vazia e sem propósito, isso termina sendo um propósito para a vida dele, né? E ele termina postulando uma moralidade, se não objetiva, relativista, né? Ou subjetivo. Quando ele diz que não tem um propósito transcendental e ele vive um absurdo, ele termina estabelecendo um absurdo como propósito de vida dele. Né? Então, esse é o problema aí do niilista. Aí surge o existencialista, né? O Jean-Paul Sartre também, que eu disse aqui que ele, o Alberto Camus, o Jean-Paul Sartre, e tantos outros, né? Que de alguma forma propõem esse absurdo. Né? O Jean-Paul Sartre ele enfatizava a liberdade individual e a responsabilidade pela construção do significado da vida. Né?
Segundo essa cosmovisão, somos seres livres, capazes de criar nosso próprio propósito, dar sentido às nossas escolhas. Então, assim, não há sentido na realidade. É a gente que dá o sentido que quer. Não tem propósito. É a gente que estabelece o propósito que quer, porque a realidade em si não tem sentido, não tem propósito. Então, o propósito é o que digo que é, o sentido é o que eu digo que é, não é? Mas isso, na realidade, não tem nenhum valor de verdade. É simplesmente uma questão de escolha pessoal e cada um vive, na verdade, a vida como quer e bem entende. Então, na verdade, o camarada é livre para fazer o que quer, o que bem der na telha dele. Né? Mas essa perspectiva de liberdade é uma perspectiva equivocadíssima. Né? Porque, por exemplo, eu estava conversando com um ateu e ele disse assim: não, cara, eu sou um livre pensador, enquanto você não. Você é um cara que está preso por um dogma, você está preso a um livro. Mas eu não, eu sou um livre pensador. Pura ilusão, cara. Esse cara tem um pressuposto no qual ele está veementemente comprometido com esse pressuposto e ele não larga ele de jeito nenhum. Mas ele acha que ele é um livre pensador, ou seja, ele parte da neutralidade para chegar ao conhecimento de alguma coisa. Isso é pura ilusão, né? E além do existencialismo, também tem um panteísmo, né? Que também é uma proposta de cosmovisão que defende que Deus está intrinsecamente ligado à natureza, ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus dentro da natureza, considerando tudo como parte de uma realidade divina. Nessa cosmovisão não há separação entre Deus e o universo, e tudo é percebido como divino. Por exemplo, dentro do próprio naturalismo, tem um movimento aí, inclusive da nova era, falando de mãe natureza, né? Tem até um filme, que é aquele filme Avatar, que eles preconizam muito, né, essa ideia aí da mãe natureza, e a ideia é que o ser humano tem uma relação direta e intrínseca com a natureza, e a natureza com o divino, de modo que Deus ele está intrinsecamente ligado à natureza, né? O Pan, ou seja, Deus está em tudo, né? Pan traz a ideia de tudo, então Deus ele está imiscuído em toda a realidade, né? Aí tem o monismo, que sustenta que tudo no universo é fundamentalmente uma única substância ou realidade. Essa cosmovisão rejeita a dualidade e afirma que tudo é parte de uma unidade cósmica, seja ela material ou espiritual. Então, na verdade, não existe uma distinção entre criação e criatura. Na verdade, só existe a realidade percebida e ela é fundamentalmente única, né? Uma substância única. Não existe uma dualidade entre matéria e espírito, natural e sobrenatural. Não, só existe uma realidade que é una, é uma unidade cósmica. Então eu, de alguma forma, sou o universo sou eu. Inclusive alguns ateus eles postulam isso, né? O Carl Sagan, né? Ele era agnóstico e ele postulava essa perspectiva, né? De que, na verdade, eu sou o cosmos, eu sou o universo, questionando acerca da minha própria existência. Então, eu sou o cosmos sou eu, tudo é cosmos, tudo é matéria. Essa, pelo menos, é a perspectiva da maioria dos ateus. Claro que também existem os ateus, né, que de alguma forma são esotéricos, postulam que toda a realidade é essencialmente energia ou espiritual, coisa do tipo. Tá bom? Mas basicamente, pessoal, se você analisar qualquer pessoa que postula uma cosmovisão, ela vai cair em algumas dessas. Ou o camarada é monista, ou é panteísta, ou é existencialista, ou o camarada é niilista, ou o camarada é naturalista, é deísta ou teísta. Então, assim, você vai conseguir, se você ler, eu por isso recomendo estudar mais cada item desse aqui. Não tem como a gente exaustivamente tratar sobre cada um aqui no curso, tá bom? Mas eu recomendo você pegar cada um desses temas e se aprofundar um pouquinho em cada qual. Porque qualquer um que você for debater, eles vão postular uma dessas cosmovisões. Sendo você teísta, o camarada que vai debater com você, ou ele é deísta, ou ele é niilista, ou ele é naturalista, ou é existencialista, ou é panteísta, ou é monista, né? Ou agnóstico, né? Ou agnóstico, né? Então, assim, o camarada ele vai partir de algum desse lugar para debater contigo. Então, é sim importante conhecer um pouco dessas cosmovisões, tá bom? Agora, como é que eu testo uma cosmovisão? Como é que eu sei se uma determinada cosmovisão ela é boa ou ela é ruim? E aqui eu quero citar um outro pensador, o Gary Crampton, né? Tem um livro dele sobre cosmovisão. Tem um outro também, o Ronaldo Nash. Um outro também que é o Richard Bacon. Ele tem um livro onde ele vai justamente fazer uma análise das cosmovisões. E eu também posso depois compartilhar esse material com vocês no grupo, tá bom? Agora, Alexandre, como é que eu
vou analisar uma cosmovisão, né? Quem é que estabelece o meio pelo qual a gente analisa uma cosmovisão? Na verdade, não existe, né, testes padronizados ou universais que possam avaliar diretamente uma cosmovisão. Ou seja, a Bíblia não diz assim, olha, você vai testar uma cosmovisão a partir disso outro. Porém, irmãos, devido à própria natureza de uma cosmovisão, espera-se que ela atenda alguns pré-requisitos. Porque o camarada diz, não, eu tenho uma visão de mundo. Ah, beleza, então tua visão é tua, ela parte de um pressuposto, logo você a desenvolveu. Então, essa cosmovisão tem que atender necessariamente, aquela é uma questão de necessidade intrínseca da própria natureza de uma cosmovisão. Então, espera-se que uma cosmovisão ela seja abrangente, então ela tem que ter abrangência, ela tem que atender esse pré-requisito, ou seja, uma cosmovisão deve ser capaz de abordar questões filosóficas, científicas, morais, éticas, espirituais e existenciais. Né? Ela deve fornecer uma estrutura conceitual que possibilita a compreensão integrada e coerente do mundo ao nosso redor. Então, ou seja, eu tenho que tratar sobre as várias temáticas. É igual, por exemplo, René Descartes. René Descartes ele disse assim, olha, eu vou aqui correr atrás aqui para formular uma premissa, um pressuposto sobre o qual, a partir dele, eu vou criar uma cosmovisão. E ele chega à conclusão, né? Penso logo, eu insisto. Não, penso logo, insisto. Ou insisto, não, penso logo, insisto. Ele cria essa ideia, né? E o fato de eu pensar pressupõe que eu existo, porque eu não teria como pensar se eu não existisse. Mas beleza, isso então é um pressuposto sobre o qual eu agora vou interpretar a realidade. Mas aí ele, o René Descartes, não consegue nem provar a realidade de outras mentes a partir desse pressuposto. Porque ele pensa logo existe, mas ele não tem como provar a realidade de outros entes a partir do pensamento dele. Então você vê que a premissa ou pressuposto dele não é abrangente. Então uma cosmovisão ela tem que se fundamentar em um pressuposto que seja abrangente, porque a partir daquele pressuposto ele vai conseguir determinar a verdade sobre a realidade em vários âmbitos, seja filosófico, científico, moral, ético, espiritual, existencial, político, religioso, seja qual for. Então, uma cosmovisão, ela tem que sim atender essa demanda, né? Ela tem que ter uma estrutura conceitual integrada, né? Ela tem que ser coerente, internamente coerente, a gente vai falar sobre isso. Por exemplo, aqui, uma cosmovisão deve ser capaz de responder a questões sobre, por exemplo, a origem do universo, a natureza da consciência humana, a existência do mal, a moralidade, o propósito da vida, a natureza do bem, do mal, entre outros tópicos. Política, ciência. Se uma cosmovisão não responde nem às questões fundamentais da realidade da existência, ora, então ela não é uma boa cosmovisão. A cosmovisão é mais uma furada. Não é uma visão de mundo, é uma visão limitada de mundo. Então, logo, essa cosmovisão tem que ser descartada. Por quê? Porque ela não consegue explicar nada sobre nada no que diz respeito à realidade. Segundo, essa cosmovisão ela tem que ter uma coerência interna. Então, ao testar uma cosmovisão, é importante verificar a coerência interna das várias crenças e valores que compõem essa coerência ou essa cosmovisão. Né? Significa examinar essas crenças e valores se elas são consistentes entre si e se sustentam mutuamente. Devemos buscar possíveis contradições ou conflitos lógicos dentro da cosmovisão, pois uma cosmovisão coerente deve ser livre de inconsistências internas. Ah, Alexandre, mas a consistência interna já garante a verdade dessa cosmovisão? Não, porque uma cosmovisão ela pode ser internamente coerente e não ser verdadeira. Aí a gente vai ter que entrar na questão da materialidade das premissas, ou na verdade material daquela cosmovisão. Como assim, Alexandre? Imagina que o camarada é naturalista e ele consiga postular em metafísica, ele consiga postular uma perspectiva naturalista. E quando ele chegar em epistemologia, ele, para ser coerente com o que ele estabeleceu como verdade metafísica, ele tem que estabelecer uma afirmação em epistemologia que seja coerente com a metafísica dele. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu estava em um debate com um ateu, e o ateu, em metafísica, ele disse que ele era materialista. Não, eu sou materialista. O que existe é matéria, e nada mais do que matéria. Né? É tempo e movimento agindo cegamente e aleatoriamente sobre a matéria. Beleza. Mas quando chegou em epistemologia, ele disse que era racionalista. Ora, o racionalista é aquele camarada que diz que eu chego ao conhecimento da verdade a partir de deduções lógicas. Ora, mas se em metafísica ele é materialista, segue-se que em psicologia ele também deveria ser consistente com o materialismo dele e dizer que
não é possível a racionalidade. Tudo que acontece na minha mente é simplesmente reações químicas e elétricas aleatórias e cegas, mas que não tem nenhum valor de verdade absoluto. Mas não, ele era racionalista. Então, ele estava pressupondo que existe um valor de racionalidade, de verdade, nos meus conceitos, na minha lógica, que não é material, ela é conceitual, é um ente de razão. Então, havia uma contradição no sistema de pensamento daquele indivíduo em que eu denunciei na hora. Eu disse que ele estava sendo incoerente, internamente coerente. Para ser coerente, a cosmovisão não pode ter conflito interno. Tá bom, pessoal? Ah, Alexandre, mas se o cara é coerente dizendo não, a realidade é essencialmente material, logo não existe racionalidade. Ele está sendo coerente? Está. Mas o fato dele estar sendo coerente já prova que aquilo é verdade? Não. Por quê? Porque existe um terceiro critério, que é justamente a consistência com a experiência humana. Então, não é apenas coerência interna e abrangência que garanta a verdade sobre uma dada cosmovisão. Além de ser abrangente, além de ser internamente coerente, se ela é, porque se não for, eu vou buscar possíveis contradições e conflitos lógicos dentro daquela cosmovisão para mostrar que aquela cosmovisão é uma furada, ela tem que ser jogada na lata do lixo. E outra alternativa tem que surgir. É quando eu vou apresentar o Evangelho de Cristo, né? A cosmovisão por excelência, que é abrangente, coerente e consistente, tá bom? Então, além da abrangência, além da coerência interna, deve haver também consistência com a experiência humana. Ou seja, é importante avaliar se a cosmovisão ela é consistente com a experiência humana e se ela consegue responder adequadamente a questões fundamentais da vida. Como, por exemplo, uma cosmovisão deve ser capaz de lidar com a existência do mal, fornecer respostas satisfatórias para a busca de significado e propósito, abordar a busca por valores morais, oferecer uma perspectiva sobre a transcendência. É importante que a cosmovisão ressoe com a experiência humana e ofereça respostas coerentes para as questões fundamentais. Ou seja, na minha realidade, eu vivo uma coisa, mas a minha cosmovisão ela anda na contramão daquilo que a realidade propõe, daquilo que é vivido na realidade. Então há um conflito entre a realidade percebida e a realidade humana, não é? E a consistência de que aquela, ou a proposta que aquela cosmovisão está trazendo. Então, já o postulado do teísmo bíblico ou teísmo cristão, ou a cosmovisão teísta cristã, ela propõe que há uma consistência. Por quê? Porque Deus que criou a realidade é o mesmo Deus que criou a mente humana. Logo, existe uma correspondência entre a minha mente e a realidade criada. Eu lembro o C.S. Lewis, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, olha, Deus criou o ser humano e o ser humano tem sede, mas para saciar essa sede existe água na realidade. O ser humano tem fome, mas para saciar a fome existe comida. Então vê que há uma consistência entre aquilo que eu sou e a realidade. Eu preciso respirar, a realidade existe oxigênio. Eu preciso de nutrientes e vitaminas. Existem essas vitaminas e nutrientes na realidade. Aí ele até diz, né? O ser humano tem carência de Deus. Não, Deus não existe. Pô, como assim, cara? Tudo aquilo que eu preciso, materialmente falando, não existe na realidade. E aquilo que eu preciso, espiritualmente falando, como não existe na realidade? Então, há sim uma consistência entre aquilo que eu sou e aquilo que é. Ou seja, deve haver, então, uma consistência entre aquilo que eu proponho como verdade e a verdade em si é a questão da correspondência, né? Entre a minha mente e a realidade, entre a mente de Deus e a realidade percebida. Então, sim, irmãos, uma cosmovisão, além de ser abrangente, além de ser coerente, ela tem que ser consistente com a experiência humana e com a realidade, né? Que nos cerca. E como também, irmãos, uma cosmovisão deve ser capaz de interagir com outras cosmovisões. Como? Analisando como a cosmovisão interage e se compara com outras visões de mundo. Isso é um teste essencial, ou seja, como examinar, né, a cosmovisão, como as cosmovisões se posicionam em relação a outras perspectivas, como naturalismo, materialismo, deísmo, panteísmo, ou seja, como é que minha cosmovisão responde a essas outras cosmovisões. Né? Então, devemos verificar se a cosmovisão é capaz de enfrentar objeções e desafios apresentados por outras visões de mundo, oferecendo respostas fundamentadas e coerentes. Então, tem muita camarada aí arrotando de intelectual, hiperinteligente, fundamentado na cosmovisão dele, mas quando a gente vai desafiar a cosmovisão dele, começa a fazer perguntas, o cara começa a perceber que, na verdade, a cosmovisão dele não é aquilo que ele achou que era justamente indestrutível.
Então a gente começa a minar o sistema de pensamento do indivíduo e começa a questionar até que ponto aquela cosmovisão é verdadeira, tendo em vista que ela não responde a grandes desafios. Então eu, com o meu teísmo, eu tenho que colocar em luta, né? Eu tenho que colocar em combate, tenho que colocar em afronta, colocar aqui para o embate da minha cosmovisão contra a cosmovisões dos oponentes, para daí mostrar que a minha cosmovisão é superior a deles, porque a minha responde às demandas da existência de forma coerente, consistente, de forma abrangente, enquanto a deles não. Né? Então, mostrar a superioridade da cosmovisão cristã. Ela é superior ao naturalismo, materialismo, deísmo, panteísmo, existencialismo, monismo, panteísmo, seja qual for a cosmovisão. Né? Então, a gente tem que ser capaz, irmãos, de verificar se uma cosmovisão era capaz de realmente enfrentar objeções. Inclusive, em um dado momento da minha vida, eu coloquei o próprio teísmo, né, que eu postulo, em xeque, para saber se ele realmente conseguia suportar, né, todas as porradas ou desafios que eu os trouxesse. Inclusive, eu entrei nessa, né? Inclusive, eu quase beirei aí o ateísmo. Até que eu conheci um camarada que é o Vicente Chung, e Chung ele detonou qualquer questionamento que eu trouxesse à cosmovisão cristã. Então, o cristão, sim, ele tem que estar pronto para responder também esses desafios quando ele for levantado. E, por último, né, analisando uma cosmovisão, existem as implicações práticas, né? Como a avaliação das implicações práticas de uma cosmovisão ela é fundamental. Isso inclui verificar se a cosmovisão fornece uma base sólida para a ética, né, para a moralidade, isso orientando e tomada, né, de decisões em várias áreas da vida. Né? Além disso, é importante avaliar se a cosmovisão oferece um quadro coerente e aplicável para lidar com questões contemporâneas, né, como avanço científico, dilemas éticos, desafios sociais. Uma cosmovisão ela deve ser capaz de oferecer orientação prática consistente para a vida diária. Então, existem muitas cosmovisões que são essencialmente teóricas, mas que, na verdade, você não consegue aplicar na vida prática. Né? Como é que eu trato, por exemplo, da ciência? Como é que eu trato do meu dia a dia, né? Sobre os dilemas éticos? Por exemplo, o intuicionismo ético, né, diz que não, a gente, na verdade, sabe o que é certo e errado a partir de uma intuição. Mas como a gente chega, por exemplo, em casos como aborto, o aborto é certo ou errado? Porque metade da humanidade diz que é certo, a outra metade diz que é errado. Se é intuído o que é certo e errado, então por que toda a humanidade não intui que é certo ou errado abortar? Então você vê que não consegue responder a dilemas éticos essa perspectiva do intuicionismo. Então, uma cosmovisão que se fundamenta no intuicionismo, ela não consegue responder essas demandas. Ela simplesmente não sabe. Ela diz, ah, cara, realmente isso aí complica, mas não é só aborto. Questão, por exemplo, de pena de morte. Metade da humanidade diz que deve matar, a outra metade diz que não tem que impor pena de morte. Para quem está certo? Qual é o intuicionismo que diz que está certo? Né? Questões, por exemplo, dilemas bondade versus verdade. Chega o camarada com a arma e diz assim: ó, teu irmão está aí que eu vou matar ele agora. E meu irmão está lá dentro. Eu digo que ele está para falar a verdade e obedecer, porque verdade é superior à bondade. Ou eu digo que não está, porque afinal de contas eu entendo que ser bom para com meu irmão é melhor do que ser verdadeiro. Então, como é que eu resolvo esse dilema ético? A partir do utilitarismo, do pragmatismo, como é que eu resolvo essa parada? Como é que eu sei, em instância, o que é certo e o que é errado a partir dessas perspectivas? Então, você observa que uma cosmovisão também tem que resolver questões práticas do dia a dia, né? O camarada me passou um troco errado, eu tenho que devolver o dinheiro ou então tenho que me dar de bem e levar o dinheiro para casa? Como é que eu resolvo esse dilema aqui prático da vida, do dia a dia? Então você vê que uma cosmovisão ela tem que ser testada. Como? Analisando se ela responde às implicações práticas da vida, né? Se ela consegue suportar os desafios trazidos por outra cosmovisão, né? Como também se ela é consistente, se ela é abrangente e se ela é coerente, tá bom, pessoal? Agora o conceito de cosmovisão no âmbito da apologética, né? O conceito de cosmovisão, irmãos, desempenha um papel fundamental na apologética. Aqui estão algumas maneiras de usar o conceito de cosmovisão na apologética pressuposicional. Então agora imagina que você agora vai para um embate, né? Você agora vai debater com alguém, com um oponente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É identificar as pressuposições subjacentes do sistema de pensamento daquele indivíduo, né? Você pode fazer isso de duas formas. O camarada talvez tenha um canal no YouTube. Pô, então vou ver o que o cara defende. Qual é o pressuposto dele? Mas às vezes ele argumenta tanto, mas em nenhum momento ele apresenta o pressuposto. Mas a partir do argumento dele eu sei qual é o pressuposto no qual ele se estabelece.
se eu conhecer as principais cosmovisões que de alguma forma influenciam aí a humanidade por séculos, por milênios, né? O teísmo, o deísmo, o panteísmo, o monismo, o agnosticismo. Então, se eu conheço, pelo menos eu tenho um catálogozinho, por isso que o livro de James Sire é importante, que na realidade é um catálogo de cosmovisão, onde ele vai falar de forma crítica sobre cada uma daquelas que eu já aqui apresentei na aula. Então, se eu conheço a cosmovisão do cara, mesmo que ele não me diga qual é o pressuposto sobre o que ele criou a cosmovisão dele, e ele simplesmente me apresenta a cosmovisão, eu vou saber qual é o pressuposto subjacente ao sistema de pensamento dele. Então, ao se envolver em um diálogo apologético, é importante identificar e examinar as pressuposições básicas do interlocutor. Né? Isso envolve entender a cosmovisão dele, as crenças fundamentais, né? E como elas afetam a visão do mundo dele. Tá bom? Então, ao compreender as pressuposições, é possível revelar as implicações e inconsistências lógicas dentro da perspectiva do interlocutor. Então, o meu debate vai ser no nível pressuposicional, por quê? Porque eu quero saber qual é o pressuposto que ele estabelece para formar a cosmovisão dele e depois mostrar que muitas vezes o que ele afirma não é necessariamente deduzido do pressuposto. Ah, eu sou materialista, mas depois o cara está afirmando algo que não é próprio do materialismo. Então, ele está se contradizendo. Então, esse nosso papel na apologética é mostrando assim que a cosmovisão do nosso oponente é um fracasso. Por quê? Porque ela colapsa em incoerências internas, em inconsistência no que diz respeito à realidade. Então, meu papel como apologista em um debate é mostrar as inconsistências lógicas dentro do sistema de pensamento do meu oponente no debate, tá bom, pessoal? Então, a primeira coisa. Então, por que, Alexandre, esse conceito de cosmovisão é importante para a apologética? Para você aprender a fazer exatamente isso, identificar as pressuposições subjacentes. Então, a primeira coisa que tem que fazer, pô, esse cara está afirmando isso, mas qual é a premissa oculta que ele não me apresentou? Essa premissa é importante. Alexandre, mas ele não revelou, como é que eu sei? A partir da conclusão, para eu chegar àquela conclusão, eu tenho que estabelecer essa premissa como verdadeira. Então, quando eu apresento essa premissa, ele diz, ah, então quer dizer que você defende isso. Ele, não, não defendo isso. Então, como é que você deduziu isso? Da onde? Não é se ele disse, complica. Porque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo claro a vocês aqui. Um exemplo bem prático que eu uso muito no meu debate. Como é? Eu vou para um debate com o cara, então um debate já pressupõe o quê? Racionalidade. Como é que aquele indivíduo, ele postula que nós devemos confiar na racionalidade como meio de determinar o que é verdadeiro e o que é falso? Porque se ele é materialista, logo, tudo que existe aqui na minha cacholazinha, aqui no meu cérebro, é reações químicas e elétricas que não tem nenhum valor de verdade. Se ele é materialista, naturalista, ele acredita na teoria da evolução. E para a teoria da evolução, tudo que existe nada mais é do que seleção natural impondo as minhas decisões no âmbito de sobrevivência, mas não no âmbito de racionalidade, ou certo e errado. Né? A teoria da seleção natural, né? A teoria da evolução com a sua postulado da seleção natural, eles postulam que a minha racionalidade está preocupada só com a sobrevivência, não com verdade nem falsidade. Mas o camarada está dizendo que é materialista naturalista, mas está postulando que a razão ela me diz o que é certo e o que é errado, de forma absoluta e universal. Então está havendo uma coerência no sistema de pensamento do indivíduo. E isso tem que ser denunciado. Ou então o camarada está demandando de mim e dizer, não, porque Deus mandou matar. Deus mandou assassinar, isso é um desgraçado. Ora, mas espera aí. Mas se você é ateu, você não tem um padrão absoluto para julgar o que é certo e errado. Logo, como é que você chegou à conclusão de que é errado assassinar? Porque para você assassinar nada mais é do que uma convenção social ou então arbitrária da sua subjetividade. Então, como é que você chegou à conclusão que assassinar é errado? Ah, a Bíblia diz que assassinar é errado, então por que você não submete a Bíblia? Se você concorda que a Bíblia, quando a Bíblia diz que assassinar é errado. Então por que você não concorda com a Bíblia quando ela manda você se arrepender dos seus pecados? Então você vê que existe uma incoerência dentro do sistema de pensamento do ateu que às vezes quer debater. Então o papel número 1 do apologista cristão é o quê? Descobrir esses pressupostos subjacentes da cosmovisão daquele cidadão. Segundo, avaliar a consistência e coerência. Né? A apologética pressuposicional busca mostrar que apenas a cosmovisão cristã é coerente e consistente em explicar a realidade. Portanto, é essencial avaliar a cosmovisão do intelector em termos de sua coerência interna e consistência com a experiência humana. Identificar contradições lógicas e incoerências em outras cosmovisões pode ajudar a ressaltar a superioridade da cosmovisão cristã. Então, quando eu estou num embate e eu consigo demonstrar as incoerências lógicas internos no sistema de pensamento do meu oponente, como também inconsistência no que diz respeito àquilo que ele está propondo e à realidade que me cerca, significa dizer que a minha cosmovisão se consegue ser consistente e coerente,
ela é superior à cosmovisão do meu oponente, né? Na verdade, ela é única. Então, eu tenho que ter habilidade para fazer isso, tá bom? E logo, logo a gente vai estar estudando aqui sobre lógica, para a gente saber realmente avaliar uma cosmovisão. Mostrar as implicações da cosmovisão cristã. Então, assim, o apologista ele tem que ter condições e sapiência para mostrar as implicações necessárias daquilo que está sendo proposto pela cosmovisão do meu oponente. Então, a apologética pressuposicional enfatiza que a cosmovisão cristã fornece uma base sólida para a existência de coisas como verdade, moralidade, propósito, conhecimento, etc. Isso, ao demonstrar as implicações positivas e racionais da cosmovisão cristã, é possível mostrar como ela responde às questões fundamentais da vida de maneira coerente e satisfatória. Eu vou até além. Né? Eu tenho que ser capaz de reduzir o sistema de pensamento do meu oponente ao absurdo, mostrando que as implicações necessárias da cosmovisão dele, ela reduz ao absurdo, tá bom? Então, primeiro, eu tenho que mostrar as implicações da minha cosmovisão para ele, e dizer que a minha cosmovisão, a partir dela, eu consigo estabelecer a verdade sobre moralidade, propósito, conhecimento, verdade, razão de ser, valor moral, valor existencial e tudo mais, tá bom? Eu consigo mostrar a ele as implicações na política, na ciência e tudo mais. Agora, e o meu oponente consegue? Não. Então, como é que eu faço para revelar a inconsistência dessas cosmovisões? É analisando, né, os pressupostos dele e as implicações das cosmovisões dele, da cosmovisão dele. É o que eu já disse. Eu tenho que ir pressuposto e descobrir, olha, esse pressuposto leva para onde? Eu estava em um debate, né, na realidade eu estava sabatinando um ateu, a gente estava num programa aí que é o Sabatinando um Ateu, e eu fiz uma pergunta ao ateu. Eu disse assim a ele, porque ele tinha postulado que, na verdade, a minha mente ela só produz reações químicas e elétricas, de fato não tem nenhum valor de verdade. Ele estava sendo consistente com o naturalismo dele. Aí eu perguntei, então significa dizer que tudo que está na sua mente é uma determinação biológica? Ele fez sim. Eu digo, então na minha também. Se a realidade é necessariamente material e natural, como você está postulando, se você acredita que a realidade é assim, segue-se que a minha mente também, tudo que ela está postulando é uma determinação biológica, não tem nenhum valor de certo e errado, é simplesmente uma determinação biológica. Logo, não existe nenhum voluntarismo doxástico, ou seja, eu não detenho as minhas crenças de forma voluntária, e sim de forma involuntária. Ou seja, eu não decidi acreditar no que eu acredito. Simplesmente eu acredito imposto pela uma determinação biológica da minha natureza. É isso? Ele fez, é. Eu digo, ora, se é, então por que você questiona o meu sistema de pensamento? Pois eu não decidi tê-lo, assim como você não decidiu ter o seu. Então, porque o seu é maior, é melhor do que o meu, se tanto o seu quanto o meu nada mais é do que uma determinação biológica. Aí ele parou, pensou, fez, você me pegou nessa, eu não sei responder. Eu não sabe responder, irmão, porque isso é incoerente, é inconsistente e irracional. Você que não percebeu isso ainda. Então você vê que a galera é inconsistente. Os ateus, o panteísta, o deísta, são todos inconsistentes. Então, pessoal, ao analisar essas pressuposições e implicações, né, da cosmovisão concorrente, eu, como apologista pressuposicional, eu tenho que revelar as inconsistências e contradições lógicas contidas nesse tema de pensamento. Isso pode ser feito destacando como outras cosmovisões têm dificuldade em fundamentar questões como conhecimento objetivo, moralidade absoluta e propósito transcendente. Então, pessoal, a aula de hoje foi uma aula mais curta, mas, na verdade, o propósito dessa aula é deixar muito claro esse conceito aqui de cosmovisão e como trabalhar ele na apologética aqui, né? Só recapitulando, claro que você pode assistir a aula quantas vezes você quiser. Então, cosmovisão nada mais é do que uma visão de mundo, tá bom? Cosmovisão é melhor definida pelo James Hart. Tantos livros que eu li, eu acredito que ele é o melhor. Inclusive, vários livros citam ele como referência para definir o que é cosmovisão. Inclusive, eu lembro de sala de aula, meu professor usava ele para dizer o que era uma cosmovisão, que é um comprometimento, acima de tudo, do coração. Né? Então, meu âmago, o âmago do meu ser, inclusive a palavra coração, ela é utilizada nas escrituras para se referir ao âmago do meu ser, que eu, dentro de uma perspectiva escrituralista pressuposicional clarkiana, entendo ser a razão. Né? Então, a cosmovisão deve responder às várias questões que é demandada aí, né, desafios que é demandado pela realidade, né? 7 cosmovisões são apresentadas pelo James Sire, né? Teísmo, deísmo, naturalismo, niilismo, existencialismo, panteísmo monismo. Se você conhecer o básico, não precisa também conhecer profundamente essas cosmovisões. Se conhecer profundamente, melhor. Mas se eu conhecer já o básico dessas cosmovisões, o que eles respondem sobre as várias questões que eu também tenho que responder,
cara, eu já estou na frente de um montão aí de apologistas, tá bom? E quando eu for para um debate, mesmo que eu nunca tenha visto aquele meu oponente, eu sei que ele vai entrar em algumas dessas cosmovisões aqui. Testar a cosmovisão, ela é abrangente, ela trata das várias questões dentro da realidade, ela é coerente, internamente coerente. Ah, irmão, ela é abrangente e coerente, mas ela é consistente com a experiência humana. Ela interage com outras cosmovisões e ainda assim consegue se manter de pé, né, dentro dos desafios das outras cosmovisões. Ela leva-me à explicação de implicações práticas da vida e dilemas éticos e desafios sociais. Né? Então, na apologética, eu tenho que ser capaz de identificar as pressuposições subjacentes, avaliar a consistência e coerência daquela cosmovisão, e para isso é de extrema importância dominar um pouquinho de lógica formal e informal, saber o que é falácia, o que é petição de princípio, o que é falácia ad hominem, o que é afirmação do consequente. Então, eu tenho que conhecer um pouquinho sobre o que é generalização apressada, o que é falsa dicotomia. Então, assim, eu tenho que conhecer o básico também aqui de lógica para saber mostrar a contradição lógica no sistema de pensamento ou no silogismo que é criado. Todo ser humano, quando argumenta em termos silogísticos, mesmo que o argumento não esteja tão claramente silogístico, mas se você é capaz sim, você tem que ser capaz de pegar aquele argumento, transformar ele num silogismo e mostrar que a conclusão não sucede, tá bom? Ela é falaciosa. E depois também eu tenho que ser capaz de mostrar as implicações da cosmovisão cristã, né? Aonde eu chego se eu afirmar alguma coisa, como também mostrar e reduzir a cosmovisão do meu oponente a um absurdo, mostrando as suas inconsistências, tanto internas como externas, né? Inconsistência para com respeito à realidade. Então, pessoal, essa aqui foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida ou qualquer coisa que você queira tratar sobre essa aula, fala comigo aqui no grupo no WhatsApp, que vai ser um prazer te responder. Tá bom, pessoal? Então, um abraço e até a próxima aula.